Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Nós vamos falar hoje o tema o encontro com a felicidade. Quem não quer ser feliz? Quem não busca a felicidade? Quem não, pelo menos, aspira a conhecer o que é a felicidade? E isso não é privilégio de nós, não. Desde as mais priscas eras do nosso mundo, que todas as criaturas que experimentam viver nesse mundo buscam, sem, no entanto, passar por aqui sem ter o conhecimento, ou tentar descobrir, ou ficar próximo disso. Uma coisa, muitos estudiosos, muitos profetas, muitos filósofos chegaram à conclusão que a felicidade não é uma questão de teologia, não é uma questão de religião. Porque se fosse assim, todas as pessoas que frequentam a religião já teriam conhecido. E nós fomos rebuscar o primórdio das religiões, nós vamos ver que pouquíssimas vezes ali se fala em algum fundamento sobre a felicidade, ou sobre o amor, que é o que precipita a felicidade. Os grandes profetas, os grandes filósofos, as grandes religiões, no Bhagavad Gita dos hindus, também não tem nem citações sobre o amor. Moisés foi o único, e poucas vezes, 2 vezes, onde ele cita ali na tábua ali dos 10 mandamentos, amar a Deus e amar aos pais. Então, nós vamos fazendo uma reflexão que, ao tempo de Jesus, foi a grande oportunidade que o homem teve, o grande ensinamento, onde ele veio falar do amor. Muito embora ele tenha reafirmado Eclesiastes, que afirma que a felicidade não é deste mundo, mas deu a entender que começa aqui. E a gente tem que entender isso. A gente tem que compreender por que se a felicidade começa aqui, por que nós não estamos indo de encontro a ela? Quando Jesus passava pelas ruas, ou nos seus encontros com as pessoas que se acotovelavam, se reuniam e juntavam muitas pessoas para ouvir o verbo de Jesus, aquelas pessoas, elas se sensibilizavam com isso. Mas o grande problema é que não adentraram no seu fundamento. Então, a gente começa a fazer reflexões de tudo aquilo que Jesus demonstrou, de tudo aquilo que Jesus passou para a humanidade, naquele instante da sua presença na Terra, da qual nós não fizemos a devida conotação, não demos a devida importância.
E as aflições continuam as mesmas. As angústias, as tormentas, as enfermidades. Ao tempo de Jesus, ele dava aquela demonstração de que tudo era possível e alcançável. Mas, no entanto, o homem não fazia essa leitura, não fazia essa reflexão, essa análise. Podemos lembrar de uma passagem grandiosa de Jesus, onde ele conclui com um grande ensinamento. Foi num sábado, na casa de Simão. As pessoas sabiam que Jesus iria estar ali, iria se reunir. E elas praticamente invadiram a casa de Simão Bar-Jonas. Ali, as pessoas entraram em busca de solução para os seus problemas imediatos. Na época, as enfermidades intensas, graves, as dermatoses terríveis, conhecidas como lepra, atingia a população. Outros enfermos, uma grandiosidade número de pessoas que buscavam Jesus pelo seu comprometimento físico, que lhe trazia tormenta, lhe trazia angústia. E naquele dia não foi diferente. Jesus começou a abrir o seu verbo quando ele adentrou a sala, e a sala se irradiou como se uma luz sublime tivesse pousado sobre todos. Ele abriu a sua boca, dizendo: a minha paz eu vos dou. Uma paz que poucos ali haviam mérito, possuíam mérito para deter essa paz, para receber essa paz. Mas mesmo assim, ele começou a atender as pessoas. Era um enfermo aqui, outro ali, até que alguém, lá no fundo da sala, gritou: Senhor, apieda-te de mim. E aí começou a insistência, e as pessoas, todos queriam ter com Jesus. A sala tomada. Era um aleijado. Ele tinha pouca possibilidade de avançar sobre a multidão. E alguns se incomodaram com isso, mandaram-lhe calar a boca, que estava atrapalhando. Só que Jesus, ao ouvir aquele clamor intenso, pediu que o trouxesse à presença. Como não davam para passar, tiveram a ideia: entrem pela escada lateral, desçam-no pela claraboia. 2 homens fortes carregaram aquele aleijão e numa maca fétida fez com que ela descesse bem ao centro da sala onde estava Jesus. Todos ali olhavam para o mestre, para ver a sua reação, para ver os seus movimentos. Até que ele olhou para aquele homem e disse, perguntando: o que queres, Natanael, ben Elias? E ele olhou para o mestre, e aí todos cavaram os olhos naquele aleijão, e ele perguntou ao mestre: tu me conheces? E Jesus, olhando intensamente para os seus olhos, lhe disse: Natanael, ergue-vos, pastoração. Eu sou o bom pastor, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O que tu queres? E o aleijão disse a Jesus: eu quero que tu me cures, Senhor. E Jesus, ante aquela rogativa,
transferiu a responsabilidade da solicitação a Natanael. Natanael, tu creres que eu possa curar-te? E ele meio que balbuciou algumas palavras, e Jesus foi contundente. Natanael, tu crês que eu te cure? E aí ele manifestou: sim, Jesus, eu creio. Notem bem, essa parece uma passagem de tão pouca importância, esse retorno que Jesus pediu a Natanael, mas a importância da cumplicidade daquela solicitação era necessária. Porque é necessário a todos nós, quando queremos almejar alguma coisa do mais alto, que a gente compartilhe isso, manifestando a nossa vontade, e nessa manifestação de vontade, a gente se incline a oferecer aquilo que lhe é necessário também para que o bem aconteça a nós. E na manifestação de Natanael, Jesus olhou incisivamente a ele e disse: Natanael, eu te digo, em nome do nosso Pai, levanta-te e anda. E Natanael, ali diante das palavras do mestre, num esforço, apoiou os cotovelos no chão, na maca, tentou levantar-se, mas uma vertigem o impediu que ele pudesse ter êxito. E se prostrou novamente, e seus olhos pedintes olhou para Jesus, e o mestre: Natanael, eu te ordeno, em nome do Pai, em nome de Deus, levanta-te e anda. Tão incisiva foi a palavra de Jesus, quanto incisiva o empenho de Natanael. Acotovelou-se novamente, e como se, diante dos olhos de todos, como se um milagre estivesse acontecendo, seus ossos começaram a se estalar, e pondo-se de pé, e ali estava, diante de Jesus, Natanael. E aí, ele apalpava o corpo, contemplava daquele aleijão anterior, e disse, num impulso de gratidão, perguntou a Jesus: Mestre, me diga, o que queres que eu faça? E aí Jesus disse a ele: Natanael, eu quero que tu te apresentes aos doutores e mostra-te como tu és. Algumas pessoas, quando leem essas palavras de Jesus, acreditam que foi um propósito de divulgação de Jesus, uma soberba. E não foi. É preciso se conhecer a lei para entender por que Jesus solicitou aquilo. Porque a sociedade sempre foi muito cruel com as pessoas que têm esses problemas contagiosos, esses problemas que causam asco. E naquele tempo, essas pessoas, elas eram excluídas da sociedade, elas ficavam num canto à parte. E seus nomes eram baixados como se tivessem sido mortas, como se fossem pessoas mortas. Quando Jesus pede a Natanael, ele pede que ele se apresente para que seu nome seja reabilitado entre os vivos. E ali, Natanael, todo feliz, pegou aquela maca fétida e saiu. E aí os pedidos foram se intensificando. Jesus,
tenha piedade, cura minha cegueira. E Jesus curou. Cura-me os ouvidos surdos, cura-me a lepra, cura-me várias pessoas, várias curas. E aquilo se estendeu da tarde para o anoitecer, e Pedro, vendo ali Jesus, naquele processo sem fim, foi, juntamente com os outros apóstolos, empurrando as pessoas, solicitando uma trégua para Jesus. O mestre está cansado. Amanhã ele atende os demais. E foram retirando todos. E Pedro, para poder dar um descanso a Jesus, para poder se refazer, porque Jesus tinha como um templo maravilhoso para ele, de reposição de energias, de a natureza. Aí Pedro convidou-o para caminhar na praia, enquanto o luar descia. Em dado momento, Jesus encontrou uma pedra bem próximo às águas da praia, e ali sentou e ficou refletindo. E Pedro ali, ao seu redor, observando, de repente, numa posição da lua, um banho de luar, alcançou o rosto de Jesus e ele percebeu. O mestre chorava. Aí, Pedro imediatamente, mestre, tu choras? E Jesus só inclinou o rosto a ele, e ele, há de ser de felicidade, uma tarde maravilhosa, tantas curas, podemos elevar o nome de Deus, mostrar-lhes a grandeza da fé, a propriedade do amor. E aí Jesus falou para o Pedro, não, Pedro, não foi. Como mestre, tantas curas maravilhosas, tantas pessoas com uma gratidão, como não há de ser? E Jesus falou a ele, mas nem todos compreenderam. Aí Pedro, sem entender, falou, de quem falas? De Natanael, que foi a grande cura, eu conheço desde nascença, aleijado, ele andava retorcido pelo chão. Ele falou, Natanael, eis que eu solicitei a ele que se apresentasse aos doutores, mas nesse momento, ele está na taberna, bebendo vinho com as prostitutas, na esbórnia. Eles não compreenderam. Porque Pedro não se remenda tecido velho com tecido novo. Porque um dos dois há de romper. Essa fala de Jesus nos dá a reflexão de que nós, através das nossas vidas, vamos experimentando esse remendo com tecido velho, sem propostas novas, sem comprometimento, sem a resposta da qual Jesus pedia. Em outras passagens, em outros ensinamentos, Jesus, sempre benevolente, sempre generoso com a humanidade, convidou a cada um de nós que pudéssemos partilhar o nosso comprometimento. Oferecia ajuda, mas em contrapartida nos mostrava o caminho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porquanto de mim, que sou um homem bom e justo,
tomai sobre vós o meu jugo e meu fardo, porque o meu jugo é leve e meu fardo é suave. O jugo da que ele se referia é a lei de Deus, porque ela é assim. A lei que veio esclarecer Allan Kardec, quando veio como um consolador prometido, na condição de nos falar aquilo que Jesus ao seu tempo não podia falar, porque as pessoas não iriam entender. Veio falar de uma lei de causa e efeito, dos erros que cometemos no passado, das vidas sucessivas, das quais nós nos submetemos várias vezes, com o intuito de reparar aquilo que nós erramos. Então, a lei é essa. A lei é essa de reparação, que não é diferente, não era diferente para aquelas pessoas. Aquelas criaturas que veio ao tempo de Jesus, já havia o merecimento, mas é preciso o quê? Que não só a gente reconheça a lei, mas que a gente pegue o nosso fardo, que é sofrer com resignação, sofrer com amor ao Pai, porque não é um sofrimento impiedoso, é um sofrimento de oportunidade, como nos diz a doutrina espírita. É um sofrimento da qual nós experimentamos para compensar, e muito brandamente, porque a nossa conta sempre é muito maior, porque o Pai é de tanta misericórdia que alivia. Nossa dívida é intensa, mas quando a gente paga com esse fardo, ele é sempre mais suave, porque nos dá a oportunidade, acima de tudo, de anunciar isso, de levar isso às criaturas, de fazer algo pelo seu semelhante para que se torne um mundo melhor, pelo entendimento, pela aceitação, pela resignação. Então, quando Jesus anunciava suas curas, fazia suas curas e anunciava às criaturas: vá e não peques mais, era alerta de que eis o teu erro, eis o teu comprometimento. Só que ele não podia falar tão claramente como a doutrina nos fala, que esse comprometimento está lá atrás, na nossa linha de progresso. Se chegamos até aqui, experimentamos coisas piores lá e fizemos coisas piores também. E hoje nos dá a condição de fazermos coisas com um entendimento melhor para fazer coisas melhores. De maneira que elas se revertam a nós para suavizar, para atenuar aquilo que nós fizemos de errado. Então é um fardo suave que Jesus ofereceu. É uma lei da qual não se modifica, porque uma lei divina é para todos. A gente se adequa a ela, de maneira que, compreendendo-a, vamos agir de maneira que ela não se reverta contra nós. Então a doutrina espírita vem nos dizer exatamente isso, que todo sofrimento, toda angústia, toda tormenta, toda enfermidade que nós experimentamos é por culpa de nós mesmos. Nós somos obreiro dos nossos destinos. O que nós colhemos hoje é aquilo que plantamos ontem, como nos dizia Paulo de Tarso. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, porquanto nós erramos, foi o que plantamos. Então, estamos colhendo fruto daquilo que plantamos. Allan Kardec,
também preocupou-se em saber, em nos trazer resposta sobre essa pretensa felicidade da qual a gente tanto aspira, que a gente tanto almeja, né? Conhecedor dele, dos ensinamentos de Jesus, de tantas citações que ele fez sobre Jesus, sabia ele que Jesus havia reafirmado em Eclesiastes que a felicidade não é deste mundo, mas ainda assim ele pergunta para o Espírito de verdade. Aí nós vamos encontrar lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, ele perguntando assim, meio que como quem não quer nada: pode o homem ser totalmente feliz na terra? E o Espírito de verdade responde: não, porquanto a vida vos é dada como prova e expiação. Então, quando nós pensamos em felicidade, nós temos que nos sintonizar, nos ajustar a entender aquilo que buscamos. Porquanto o Espírito de verdade diz que nós, embora não tenhamos o direito da felicidade plena, nós podemos sim ser felizes por momentos que a gente consegue alcançar, dependendo de como a gente age. Então, vem nos falar a doutrina que a felicidade para nós tem um entendimento duplo. Duplo, porque as pessoas se preocupam com todos os seus problemas. Ela se torna infeliz por todos os seus problemas. Então ela vem falar de uma felicidade material, por exemplo. Que a felicidade material é aquela que a gente tenha o justo necessário para nos sentirmos felizes. Parece um paradoxo, uma incoerência. Se a gente olhar a grande maioria da parte do mundo, são miseráveis. Então, parece que a gente está falando de uma felicidade sem cabimento. E a doutrina espírita nos fala que essa felicidade material é de acordo com cada um. Cada um. Para mim, felicidade material é ter com simplicidade. Para outro, pode ser diferente. É mais fácil encontrar um miserável desse feliz, muito mais feliz, do que um rico preocupado em vigiar os seus bens. Preocupado se estão me caindo. Preocupado se estão me roubando. Então começamos a entender que a felicidade é um ponto de vista. E ela vem nos falar também de uma outra segunda condição para a felicidade. A felicidade moral. É aquela que a gente busca aquilo que nos é necessário para o nosso crescimento. Parece uma outra incoerência que vamos convir. A grande maioria da população do mundo não está preocupada com isso. Porque essa felicidade moral, ela traz comprometimento. Porque uma vez que a gente entende que essa felicidade é o amor em ação, é a execução do amor para com todos, é entender quando Jesus diz bem-aventurados que também têm felizes, né? Então, felizes aqueles que buscam pelo amor, justiça e caridade. É um dos tópicos da bem-aventurança.
Então, não é bem a felicidade que a gente idealiza. Não é bem a felicidade que a gente almeja. Porque quando nós pensamos em felicidade, a gente quer um bem-estar, quer alegria, quer gozar a vida. Quer ser feliz, quer ter um lar, quer ter alguém que a faça feliz. Até isso não compreendemos. Porque está implícito na prova, expiação. E a gente não entende. Quando a gente vai lá estudar o capítulo da escolha da prova, ou seja, do nosso planejamento da vida, está em curso também a criatura que vai estar conosco na caminhada, nesse progresso. Tudo ajustado. Ah, mas como acha? Acha, não se preocupe que acha. Então, mas a gente fica preocupado com isso, né? Tem pessoas, tem uma amiga minha, nossa, ela fala muito. Ela consegue falar várias coisas, ela muda de assunto assim e você nem dá resposta nenhuma. E ela fica muito preocupada com isso, e ela me questionou sobre isso. Você, eu estou estudando doutrina, eu vi lá, não sei o que os casamentos, né, as pessoas já estão acertadas, não sei o que. Eu falei assim, olha, porque ela para mim, porque até agora os que vieram não eram. Eu falei, você me desculpa perguntar, mas por que não era? Ah, porque nenhum deles me fazia feliz. Então, muito provavelmente era um deles. Percebe? Porque o comprometimento é para apurar as arestas do passado. Então não é... Se a felicidade não é desse mundo, e se nós não temos o mérito dessa felicidade, como nós podemos aspirar a alguém que vá estar do nosso lado, nos fazendo feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano? Temos que parar para refletir. Temos que fazer a análise disso, do que Jesus trouxe como ensinamento, desse valor, dessa essência sublime chamada amor, que é o que mobiliza, que nos mobiliza a sermos felizes. Porquanto, quando nós começamos a entender isso, começamos a dispensar o amor às criaturas, o amor, aquele amor que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente começa a fazer isso, a gente nem percebe, mas começa a se sentir feliz pelo que fez, pelo bem que proporcionou, pelo alívio que causou ao semelhante, pelo conforto, pela ajuda. Por isso que o mundo está infestado de criaturas que precisam de nós. Por isso que o mundo nos oferece oportunidades, essas como Jesus demonstrou. Não queremos nós, com o nosso estágio evolutivo, querer fazer as curas que Jesus fez. Se não podemos curar, podemos assoprar as feridas. É a nossa parte. Se a gente não pode resolver o problema de alguém, uma palavra de ânimo já ajuda. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas que estão enfermas, desconsoladas? E algumas delas, note bem, todos nós somos enfermos, de uma forma ou de outra, ou do corpo, ou do espírito. E todos nós necessitamos de auxílio, de ajuda. Todos nós precisamos. Razão pela qual
não entendemos a lição de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não aplicamos como deveria. Por isso que nós estamos reencarnando ainda. Não é porque nós não progredimos o suficiente, não progredimos porque não descobrimos o verdadeiro amor, que nos vai tornar seres mais evoluídos, que vai nos colocar, sim, na direção de mundos mais felizes. A doutrina espírita é clara em relação à ordem das moradas, dos planetas. Primitivos, prova expiação, regeneração, mundos felizes. A caminhada é longa. Quanto mais demorarmos a aprender, mais tempo levaremos para chegar. Oportunidade temos. Quem de nós não tem ao nosso redor uma pessoa aflita, uma pessoa desesperada, uma pessoa... Gente, nós falamos outro dia sobre suicídio e é altíssima taxa das pessoas que têm problemas e não demonstram. A gente tem que aprender a lidar com isso, a detectar isso. E é só com muita sensibilidade, com muito amor, que a gente consegue perceber isso e poder efetivamente ajudar. Quando a gente consegue resgatar uma criatura das portas dessa ação, dessa atitude, a gente sente um alívio interior enorme, infinito. Como se a gente fosse a criatura mais feliz do mundo. E é isso que nos faz realmente felizes, quando a gente consegue mobilizar o amor e demonstrar isso efetivamente em nossas vidas. Né? A gente sabe que as enfermidades, muitas vezes, levam a criatura àquela rogativa de um cuidado a mais, de um... Né? Algumas se fazem até de vítimas. Né? Eu estou dodói. Já deixam nítido a necessidade de um conforto, de um consolo, de um carinho. Para encerrar a nossa palestra, eu vou ler só o final de um comentário sobre esse tema, felicidade não é deste mundo. Depois a gente fala o nome da... Ele fala, e eu transfiro isso, essas palavras, como se fossem minhas. Eu vou tomar a liberdade de me apropriar, porque nós estamos numa reunião solene. Ele diz assim, que nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Mãos à obras, portanto, então, meus queridos irmãos. Françoise Nicolas Madalene, Cardeal Morlot. Muita paz em Jesus.